Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis Católico. E já peço a você, dá uma curtida no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, né? Embaixo aqui, inscrever-se, é só clicar, é gratuito, né? Você pode se inscrever, não paga nada por isso. E você acompanha os vídeos do canal que serão lançados aqui, né? Então, peço já que também escreva o seu comentário, o que é que você achou do vídeo, o que é que você acha dessa reflexão. Nós estamos no quadro Liturgia da Palavra Dominical, estamos no 19º domingo do tempo comum, e hoje vem falar sobre a fé, né? Como a fé opera na vida do cristão, na vida do crente. A primeira leitura é tirada do livro da Sabedoria, né? Capítulo 18, versos do 6 ao 9, que diz o seguinte: A noite da libertação fora predita a nossos pais, para que, sabendo a que juramento tinham dado crédito, se conservassem intrépidos. Então, o autor da carta aos Hebreus está, ou melhor, o autor do livro da Sabedoria está refletindo sobre, né, trazendo à nossa memória a saída do povo de Deus do Egito. E ele está dizendo que o povo saiu do Egito porque já tinha ouvido uma promessa que Deus o libertaria daquela situação. E crendo nessa promessa, eles permaneceram fiel. Versículo 7. A promessa, né, foi esperada por teu povo como salvação para os justos e como perdição para os inimigos, né? Com efeito, aquilo com que puniste nossos adversários serviu também para glorificar-nos, chamando-nos a ti. Então, eles estão dizendo aqui, estão declarando que a promessa, eles esperaram na promessa da libertação, os prodígios que Deus realizara para condenar os inimigos do povo de Israel, também serviu para glorificar o povo, para que o povo cresce ainda mais em Deus e fosse glorificado com ele, né? Os piedosos, filhos dos bons, ofereceram sacrifícios secretamente e de comum acordo. Fizeram este pacto divino, que os santos participariam solidariamente dos mesmos bens e dos mesmos perigos. Isso enquanto entoavam antecipadamente os cânticos de seus pais. Então eles estão dizendo aqui que os santos, ou seja, os justos, aqueles que Deus chamou para salvar, tirar do Egito o seu povo, participaria dos mesmos perigos que os ímpios, que os egípcios iriam participar. E aí os justos, ou seja, o povo de Deus, sacrificariam a Deus, né? Iriam sacrificar secretamente, claro, para que os egípcios não, de alguma forma, atingisse o povo, mas assim o fizeram. O Salmo, que é o Salmo responsorial 32, vai dizer o seguinte, né? Só aqui a resposta: Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Então Deus escolheu o povo por sua herança, né? Que povo? O povo de Israel, que depois, em Jesus, vai se tornar uma nova Israel. E aqui o autor da carta aos Hebreus, eu vou fazer a leitura breve, né? Tem uma leitura bem maior, mas vou fazer a breve. Ele vai deixar muito claro que em Abraão, todos nós somos, vamos dizer assim, chamados a fazer parte da nova Israel. Não a Israel política terrena que hoje está em guerra, mas e que é escrava, segundo o autor da carta aos Gálatas, São Paulo. Mas a Jerusalém do Alto, que é a nossa mãe e essa é livre, a igreja, né? Então veja, carta aos Hebreus, capítulo 11, do 1 ao 12, né? Vamos ver do 1 ao 12. 1 ao 2 e depois alguns outros versículos. Vamos lá. Do 8 até o 12. 1 ao 2, depois 8 a 12. Irmãos, a fé é um modo de já possuir o que ainda se esperava. A convicção acerca de realidades que não se veem. Foi a fé que valeu aos antepassados
um bom testemunho. Aqui ele fala de todos da antiga aliança, inclusive o povo que sai do Egito e que pela fé eles seguiram a Deus. Foi a fé que valeu aos nossos antepassados um bom testemunho. Foi pela fé que Abraão obedeceu a ordem de partir para uma terra que devia receber como herança, e partiu, sem saber para onde ia. Foi pela fé que ele, Abraão, residiu como estrangeiro na terra prometida, morando em tendas com Isaque e Jacó, e os co-herdeiros da mesma promessa, pois esperava a cidade alicerçada que tem Deus mesmo por arquiteto e construtor. Por isso o autor, o salmista vai dizer que inútil trabalha o construtor se Deus não for o arquiteto da casa. Inútil trabalha o sentinela se Deus não for o vigia. Então, foi pela fé também que Sara, embora estéril e já de idade avançada, se tornou capaz de ter filhos, porque considerou fidedigno o autor da promessa. É por isso também que de um só homem, já marcado pela morte, nasceu a multidão, comparável às estrelas do céu e inumerável como a areia das praias. E aí surge o novo Israel, o Israel de Deus, a igreja que veio, que tem como antepassado Abraão, Abraão, Isaque, Jacó e sucessivamente. No Evangelho, o Senhor traz para nós alguns ensinamentos, principalmente em formas, vamos dizer assim, meio que parábola. Então vamos lá. Lucas capítulo 12, versos do 32 ao 48. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Então veja, pequenino rebanho, foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Então Jesus usa essas palavras, que vem trazer um significado profundo, como pequenino rebanho. Aí ele diz: Vendei vossos bens e dai esmola, fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, quantas vezes nós conseguimos ver pessoas que têm o tesouro alicerçado, que a vida está alicerçada aqui, nas coisas desse mundo, e quer criar tesouro aqui. E aí Jesus está dizendo para nós que nós devemos vender nossos bens, dar esmola e fazer bolsas que não se esgotam, que não se estragam. Que bolsas são essas? As bolsas que vão guardar o nosso tesouro no céu. Tudo aqui é uma linguagem de Jesus figurada, uma linguagem meio que por parábolas, para mostrar para nós que nós devemos aplicar a nossa vida naquilo que vale, naquilo que é perpétuo, eterno. E aqui Jesus continua, que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas, ou seja, estejam vigilantes. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordado quando chegar. Em verdade, eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando os servirá. Aqui é o convite às bodas do Cordeiro, lá na eternidade. O Cristo mesmo vai se cingir e vai fazer o que fez com seus apóstolos, nos servir na boda do Cordeiro, na eternidade. Apocalipse 19. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim o encontrar. Mas ficais certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes.
Então, quando nós menos esperar, Jesus volta. E é preciso estar vigilante, como Jesus fala aqui nessa parábola. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? E aqui Jesus fala especificamente para Pedro, né? Fazendo uma pergunta. Feliz o empregado, Pedro, aqui é Pedro, né? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim, né? Vigilante, dando de comer, cuidando dos outros irmãos, ou seja, pastoreando, fazendo aquilo que o Senhor deu a Pedro para fazer, né? Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado, aqui está falando no singular, isso aqui é Pedro mesmo, viu? Se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado, não é daquele empregado, chegará num dia inesperado e numa hora imprevista, ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado, este empregado, aqui está falando exatamente do papado, daquele que vai ficar à frente do rebanho, do pequenino rebanho de Cristo, né? Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido, e a quem muito foi confiado, muito será exigido. E aqui nós podemos ver, meus irmãos, a exigência, né, que será muito maior para aqueles que estão à frente da igreja, para o Santo Padre, né, para o Papa Leão XIV agora, para os bispos da igreja, para os presbíteros, para os diáconos, para nós que somos, de alguma forma, evangelizadores. A quem muito foi dado, muito será criado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito será cobrado. Então que nós possamos pedir ao Senhor: Senhor, dai-me a graça, Senhor, de conhecer a Tua vontade, para que eu seja aquele servo, aquele empregado que está atento ao Teu retorno, seja qual hora for, à meia-noite, às 3 da madrugada, a hora que for. E aqui eu estou falando, claro que de maneira também simbólica, pode ser a qualquer momento, que nós estejamos preparados, Senhor. Dai-nos essa graça para ouvirmos o Senhor que bate à porta e abrirmos para Ti sem demora, sem hesitação, e poder contigo desfrutar da verdadeira alegria. Deus abençoe a você, que Deus nos ajude, que Deus nos confie a graça e Deus nos dê a graça, melhor dizendo, de termos a fé dos nossos antepassados e a vigilância daqueles que viveram santamente, para quando o Senhor voltar, escutar: vinde bendito de meu Pai, desfrutar do reino que foi preparado para vós. Amém.